você esteja bem, se liga, faltam praticamente 3 meses para a prova do Enseja, que vai ocorrer em 25 de abril de 2021. Sendo daqui a 3 meses e cada mês aí com uma média de 4 semanas, ou seja, você tem 12 semanas para melhorar sua redação. E aí, vai rolar? E nesse vídeo nós vamos ver como estudar redação para o Enseja sem sofrer e aproveitando ao máximo cada semana que temos até o exame. Então cola com o prof, porque com essas dicas a sua redação vai sair suave. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que se julga péssimo em redação, mas quase nunca pega numa caneta para praticar. Calma, você não é tão ruim assim. Muito bem, você já deve saber que o Enseja é o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos e permite que a pessoa consiga o certificado de ensino fundamental ou médio, dependendo da idade. Se tem mais de 15 anos, pode tirar o certificado do ensino fundamental. Se tem mais de 18, já pode tirar direto o certificado do ensino médio sem precisar ter passado pelo EJA ou ter feito a prova para o ensino fundamental. Certo? Certo. E como melhorar sua redação até o exame? É simples, não é fácil, mas é simples, porque a redação não depende de criatividade, não depende de imaginação, não depende de dom para escrever, nem nada disso. Redação é um tipo de texto que só é possível porque o exame nos dá outros textos como referência para criar aquelas 25 a 30 linhas ali cobradas na prova. Por isso, mesmo que você não saiba nada sobre o tema ou que para você o tema seja um assunto totalmente distante da sua realidade aí, se você praticar redação, tendo como referência outros textos, vai conseguir produzir uma redação nota 10. Esses textos que vêm na prova são chamados de textos motivadores ou também textos de apoio. E em geral são 3 ou 4 textos de gêneros diferentes ali. Vamos lembrar o que é gênero textual? Gênero é um tipo de texto que é específico e que a gente consegue perceber logo quando visualiza. Pode ser uma charge, uma tirinha, uma crônica, um texto jornalístico, um poema, um gráfico. Em geral tem gráfico e esses gráficos trazem um monte de dados aí que você pode e precisa usar. Tem também banner de propaganda, tem cartaz de campanhas do governo. Sacou? Gênero textual é um tipo de texto presente na sociedade, assim como a redação, que tem um nome mais técnico aí nas provas do Enseja e do Enem. A redação é chamada de texto dissertativo argumentativo. O nome é meio empolado, meio cheio de pipipi, popopó, mas se você der uma chance, esses nomes vão te ajudar a cumprir com a cobrança da redação. Isso porque o texto dissertativo argumentativo nada mais é do que o seguinte: dissertar é fazer uma explicação ampla sobre um tema. Argumentar é apresentar argumentos, dados, fatos e opiniões. Sendo assim, repita aí comigo: redação é fazer uma explicação ampla sobre um tema, apresentando argumentos, fatos, dados e opiniões. Olha que simples. O nome já nos ajuda a começar a resolver o problema, sacou? Pronto, você já sabe que redação não é uma criação de texto que tem que vir aí da sua imaginação e com isso já melhorou muito seu caminho. Fala a verdade. Agora vamos falar como estudar a redação ao longo desses 3 meses que temos aí até o exame. Repetindo, 3 meses são iguais a mais ou menos aí umas 12 semanas. Se você praticar uma redação por semana, serão 12 redações feitas até lá. Olha aí como eu sou bom de matemática também, hein? Sabe quem pratica 12 redações antes de uma prova? Ninguém. Quem pratica são esses jovens que vêm da escola particular e têm ambições grandes aí, visando cursos muito concorridos para entrar. Jovens que têm tempo. Sabe como é? Pois é. Mas não vamos perder foco aqui fazendo crítica social, criticando desigualdade social. Justamente porque ninguém pratica 12 redações antes de um exame é que você precisa fazer isso. A sua redação vai fazer a sua nota geral decolar e conseguir a certificação que você deseja.
E você já deve estar aí pensando, poxa, como é que eu vou fazer uma redação por semana? E é aí que você se contradiz. Sabe por quê? Se você pegar aí o tanto de texto que você escreve no WhatsApp ao longo de 7 dias, eu duvido que você não tenha escrito mais de 30 linhas. Se ligou? Você já produz mais de 30 linhas por semana, mas não direciona para algo produtivo e fica aí em grupo mandando bom dia, mandando fake news, fazendo guerra de figurinhas, de gifs, fica compartilhando aquela corrente que ninguém da sua família aguenta mais. Tudo isso em menos de 7 dias. Pronto, agora que você se resolveu aí e vai se dedicar e tentar escrever uma redação por semana para melhorar o seu texto dissertativo e argumentativo, é importante que você faça isso a partir dos temas de redação cobrados nas edições anteriores ao Enseja. Esses temas aí vão ajudar você a saber exatamente como o INEP, o instituto responsável pela prova, sugere temas que sempre misturam um tema que é amplo, por exemplo, a adoção de crianças, em um recorte que é bem específico, por exemplo, na sociedade brasileira. Se ligou? Se você entrar no portal do INEP e ir na aba do Enseja, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai ver que os temas dos últimos anos sempre foram assim, tema amplo com recorte específico. Com a prática de redação, você vai ver o quê? Vai passar o trator nessas edições anteriores aí, porque elas têm os textos motivadores para você produzir o texto sem a pressão lá do dia da prova. Porque é bom te lembrar, eu sugiro praticar uma redação por semana. Mas isso por quê? Porque eu tô levando em consideração a sua correria do dia a dia. Mas não significa que você pode levar uma semana para escrever as 30 linhas. Lembre-se que a prova terá aí no total umas 5 horas de duração. E essa prática não é apenas para melhorar o seu texto, mas também, ou talvez até principalmente, para te preparar psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente para a redação. Eu já vi muita gente até escrever bem um rascunho de redação, mas não administrou bem o tempo e o cansaço, e na hora de passar limpo, de transcrever a redação para a folha de resposta, o que aconteceu? Saiu aquele garrancho, aquela letra de médico, sem ser médico, que o corretor nem consegue ler. Ou saiu um monte de erro de ortografia, de concordância nominal, concordância verbal, ou mesmo faltou tempo para escrever o texto todo e você só é avaliado pelo texto entregue. Então, uma redação por semana é até pouco, dependendo do seu estágio aí, do nível de produção textual que você se encontra. Outra dica importante, leia outras redações no mesmo portal do INEP. Lá constam redações nota 10 ou mesmo as redações nota 1000 que são do Enem e que servem de base porque nisso não existe muita diferença, tá? Enem e Enseja eles cobram mais ou menos igual a redação. Então leia redações para você ficar por dentro e pare de ficar lendo mensagem em grupo, ficar rolando o feed no Instagram o dia todo, porque lá não vai mudar nada no seu texto dissertativo e argumentativo. Certo? Certo. Então, nesse cronograma que eu estou sugerindo aqui, ficaria assim, ó. Você faz uma redação no sábado, no domingo, e envia para algum professor que você conheça e que possa corrigir e te dar alguns toques. Eu posso tentar te ajudar, você pode enviar para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição e eu tento responder em até 7 dias antes da sua próxima redação. Então vamos pensar assim, ó. Na segunda-feira você vai ler redações sobre o tema que você pretende escrever no próximo sábado. Leu uma redação? Leu 2? Comece a fazer a introdução. Então, ó, domingo, você escreveu uma redação aí sem saber nada de redação, só para você poder comparar. Na segunda-feira, você leu 1 ou 2 redações que estão disponíveis nesse link que eu vou deixar, você vai fazer o quê? A sua introdução, mesmo sem saber nada ainda, mas vamos lá. Lembrando que a introdução deve conter uma contextualização do tema ou do que você pretende argumentar, né? Deve conter os argumentos que você vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento e, se possível, não é obrigatório, mas é muito bom, indique aí parcialmente ou dê sinais de como você vai propor a solução para o problema que o tema da redação traz. Suave? Suave. Chegando então ali pela terça-feira ou quarta, o que você vai fazer? Vai ler outra redação, ou 2 e tal, né? Veja aí o que cabe no seu cronograma.
e passe para os desenvolvimentos. Lembrando que desenvolvimento deve conter 2 parágrafos e cada um deles deve focar em um dos argumentos que você apresentou na introdução e, de preferência, na mesma ordem que eles foram apresentados. Cada final de parágrafo de desenvolvimento ele deve trazer uma marca de autoria sua, ou seja, deve trazer um posicionamento crítico seu, mas nunca pode ser um posicionamento em primeira pessoa do singular, o velho e conhecido eu. Tá vendo aqui, ó? Eu não. Você não pode colocar o seu posicionamento crítico conjugando em primeira pessoa. Você não pode dizer coisas do tipo, sobre isso eu acho tal coisa, sobre essa situação a minha opinião é a seguinte. Não, não pode usar a primeira pessoa do singular em redações do Enseja e do Enem, certo? Certo. Aí já vai chegando aquela quinta-feira marota, perto da sexta-feira sagrada, o que você vai fazer? Vai ler outra redação nota 10 sobre o tema que você vai escrever no fim de semana e produzir o quê? A sua conclusão. Aqui eu revelo um segredo para você. Essas partes da redação que você escreveu ao longo da semana não são as partes que vão compor a redação que você vai escrever no sábado. Olha só, o golpe tá aí. Essas partes foram o treinamento, o rascunho, a simulação. A ideia é que você escreva as 30 linhas em um mesmo dia e conforme as semanas vão passando, você vai perceber e você vai escrever essa redação na mesma hora, se possível, em até 60 minutos. Então, ó, no sábado, você vai escrever uma outra redação que não tem nada a ver com essas partes que você produziu ao longo da semana, suave? Sempre buscando o quê? Diminuir o tempo gasto em fazer redação. Ou seja, a primeira semana, sua redação com certeza vai levar mais tempo do que a redação lá da 12ª semana. Entendeu? Leu, escreveu, leu de novo, escreveu de novo, releu, refez e agora tudo sai mais fácil. E não tem mais aquele branco na mente, aquela amnésia que bate sempre em quem? Em quem? Em quem? Em quem? Em quem não praticou. Porque quem praticou não foi em vão. Aliás, redação é um tipo de esforço que a gente vê o resultado ali na hora do vamos ver. A recompensa é imediata, porque a pessoa que sai da prova, ela sai como? Ela sai sem a sensação de dúvida sobre se foi bem ou não. Sacou? É assim que a sua redação vai sair bem feita e vai alavancar a nota geral do exame. E desse jeito você vai conseguir o seu certificado aí de competência do EJA. Tranquilos? Bom, já sabe, né? Se você chegou até aqui, a gente já merece a sua inscrição. Vamos só dar uma repassada agora aqui com a caneta vermelha? Então vamos, ó. O Enseja vai acontecer em 25 de abril. Nós temos 12 semanas até lá. Você já sabe que quem tem 15 anos pode pegar o certificado de ensino fundamental, quem tem 18 ou mais já pode pedir direto certificado de ensino médio. A prova vem com os textos motivadores, então não se preocupa, você não vai ter que inventar nada, você vai pegar os textos motivadores para poder produzir a sua redação, que também é conhecida como texto dissertativo argumentativo. O que é dissertativo argumentativo? A apresentação de um tema de forma ampla, apresentando o quê? Dados, fatos, opiniões e argumentos. A minha sugestão é o quê? Uma redação por semana dentro desse cronograma que eu passei aqui, ó. Segunda-feira, lê uns textos aí de referência que tem no site do INEP, faz a sua introdução. Já na terça ou na quarta-feira, lê outros textos, desenvolvimento. Chegou na quinta e na sexta-feira, lê outros textos, faz a conclusão. Quando chegar no sábado, você vai fazer o quê? Outro texto, não vai fazer o mesmo, tá bom? E sempre vai tentar o quê? Alcançar esses 60 minutos aqui. 60 minutos é um tempo bom para você produzir a sua redação. Suave, já sabe. Se você chegou até aqui, o que a gente merece? A sua inscrição, fala aí. É só um clique aqui embaixo e com isso você ajuda a você mesmo e também ajuda mais pessoas a descobrirem esse canal pequenino, mas que quer ajudar muita gente com redação. Por isso, eu agradeço pela sua atenção e até breve.